Como têm sido as tratativas no PSDB em relação à chegada da PEC na Câmara? Gabriela, na verdade, a proposta aprovada na CCJ do Senado ela é melhor do que aquela originalmente proposta, tanto em relação aos valores, uma redução em torno de 30 bilhões de reais da ideia inicial, e também na questão do prazo. Mas, mesmo assim, ainda me parece excessiva. Na verdade, nós estamos já antecipando um problema que vai ocorrer daqui a 2 anos. Novamente, vai haver uma negociação com o Congresso Nacional. E se nós fizermos um planejamento, se nós fizermos uma análise sobre a evolução da dívida nos próximos 2, 3 e 4 anos, nós vamos chegar antes do final do mandato do presidente eleito já a um comprometimento de 100% da dívida equivalente a 100% ao total do PIB brasileiro. Isso significa, na verdade, quase que uma insolvência do Brasil lá adiante, com reflexo no aumento de juros, com reflexo nos créditos que as empresas brasileiras vão buscar, com impacto no crescimento da inflação interna. O PSDB, desde o início, vem defendendo a proposta apresentada pelo senador Tasso, elaborada por um grupo de economistas, que ampliava em 80 bilhões o teto. Isso criava uma certa previsibilidade para o futuro. E nós sabemos que, para a boa gestão da economia de qualquer país, em qualquer parte do mundo, a previsibilidade é essencial. Eu temo que ela seja aprovada como está, e acho que na Câmara caminha-se para isso, porque os entendimentos vêm nessa direção, envolvendo aí outras negociações, como a do orçamento, dos recursos para pagamento das emendas, mas me preocupa nós estarmos, na verdade, ligando uma bomba relógio e lá na frente ela vai explodir, sobretudo, sobre a camada mais pobre da população. Deputado, a sua previsão... Opa, por favor. perdão. Thales, por favor. A sua previsão é que na Câmara ela será aprovada mais ou menos como sai do Senado. Nós vamos tentar melhorá-la ainda mais, né? Há sempre a questão da necessidade do retorno ao Senado se a modificação ocorrer, mas as casas revisoras existem para isso. Nós queremos fazer com que esse valor chegue mais próximo daquele valor inicial proposto pelo PSDB no Senado e talvez com uma mecânica diferente da atual, porque, inexoravelmente, Thales, vai ter que haver uma negociação daqui a 2 anos. Eu não acredito, sinceramente, em sucesso de governo que já começa propondo uma gastança maior, porque lá na frente ele não freará isso. Ao contrário, mas é que o senhor havia dito será refém disso. O senhor havia dito que a coisa caminhava para aprovação na Câmara como sai do Senado. Não, eu concordo com você. Há uma movimentação hoje majoritária, até porque o latifúndio que se constrói em torno do governo, né, pode levar a essa aprovação, mas não nos inibe. E eu que tenho defendido que o PSDB deva se manifestar, de forma clara como oposição ao atual governo, até porque nós temos uma divergência histórica, do ponto de vista econômico, principalmente em relação ao PT, que se acentua agora nessas primeiras movimentações do governo, mas, não obstante, eles tenham aqui a possibilidade de conquistar a maioria, nós vamos fazer o nosso papel, que é alertar para as consequências extremamente perigosas de nós daqui a 2 anos. Estamos tendo que negociar novamente algo parecido com isso e o Brasil com a sua política fiscal totalmente descontrolada. Deputado, o senhor até mencionou na sua primeira resposta a questão da aprovação da PEC da transição junto com a discussão a respeito da liberação de emendas, né? O Congresso está debatendo isso, existe um montante de emendas de relator que estão travadas pelo próprio governo Bolsonaro, e há essa discussão toda, essa negociação para que junto da PEC da transição haja esse desbloqueio, bem como mais recursos para fechar o ano na educação, na saúde, que o governo Bolsonaro está com problemas com relação a isso. O senhor acha, então, que essas duas coisas vão caminhar juntas? O fato de ter esse dinheiro de emendas a ser liberado para os senadores e para os deputados vai ajudar na aprovação da PEC, como a gente vê, um texto próximo do texto atual? Sakamoto, você foi no ponto. Na verdade, o governo que chega, né, o governo eleito, tem um interesse enorme em garantir os recursos para que algumas, pelo menos, das suas promessas de campanha possam ser atendidas já a partir do ano que vem, mas a realidade é que não é apenas o interesse do Congresso. O atual governo, o governo que termina o seu mandato,
também precisa, de alguma forma, da aprovação dessa PEC para fechar as suas contas. Há ali uma convergência de interesses, por mais antagônicos que possam parecer, mas que levam à necessidade de aprovação dessa PEC. Eu considero, e não é uma visão personalista minha, depois de conversar com inúmeros economistas próximos a nós, enfim, de debatermos internamente, os 80 bilhões seriam suficientes para o pagamento do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, não importa o nome, mas ele levaria, vamos dizer, a uma ação virtuosa do governo, que seria necessidade, Sakamoto, de enxugar um pouco em outras áreas, né? Necessidade de se adequar à realidade fiscal e orçamentária do país. Eu não vejo que isso vai acontecer. Eu acho que nós vamos iniciar o governo, na verdade, com um liberou geral e não se controla isso lá na frente. Eu, como você sabe, já fui governador de Estado, eu sei que você precisa, no começo, ter medidas muito duras, restritivas, para, a partir das prioridades que você estabeleceu, ou das demandas que, no caso, agora, o país tiver, você flexibilizar e atender com prioridade essa ou aquela. Se você faz um liberou geral, com pressão de eleições municipais daqui a 2 anos e pressão também da sucessão daqui a 4 anos, eu temo que nós caminhemos para um cenário grave parecido com aquele de 2016, onde nós tivemos 3 anos consecutivos de recessão, 13 milhões de desempregados e um governo absolutamente fora de controle. Mas, dando nome aos bois, o senhor, essa liberação de recursos de que estamos falando, isso significa orçamento secreto? O orçamento secreto está em jogo na votação da PEC? Olha, o orçamento secreto é um pedaço, né, dessa história toda, né? Se anualmente nós fomos anualizar o número, para assim, 19 bilhões, nós estamos falando de uma PEC de 145 bilhões. Eu acho que tem que mudar a sistemática desse orçamento, que tem que deixar de ser secreto. Eu aqui não questiono o papel do Congresso, talvez até nesse momento um pouco exagerado, mas de definir algumas prioridades de investimento. Para que se faça isso com tranquilidade, que se defina isso com transparência a partir de determinado critério. O secreto é que não ajuda. Mas eu vou repetir o que disse para o Sakamoto, Thales. Há uma convergência de interesses. O governo que chega precisa dos recursos para cumprir seus compromissos de campanha, e o governo que sai precisa fechar as suas contas. Isso levará, inexoravelmente, à aprovação dessa PEC, só que o que nós vamos fazer aqui é um esforço da sensatez para diminuir um pouco esses valores em benefício, quem sabe, de um equilíbrio fiscal futuro que deve ser sempre buscado. Só para esclarecer, então, deputados, só resumir, então o senhor não defende a manutenção das emendas de relator da forma como estão hoje, né? Enfim, dificultando transparência e fiscalização dos recursos, é isso? Exatamente. Não sou contra o parlamento ter uma participação na execução orçamentária. Isso existe em outros parlamentos, em várias partes do mundo, mas eu acho que se pode dar transparência a isso. E eu acho que nós vamos caminhar para isso.